Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estamos hoje aqui no Sofri Abuso e eu vou entrevistar hoje a médica Isabela Nobre. Ela vai me contar uma história, na verdade a história da vida dela, né? Uma história bastante triste, então se preparem aí nas cadeiras, mas é uma história muito importante. A gente precisa trazer essas histórias, né, à tona para que a gente possa, inclusive, alertar outras vítimas. Na verdade, Isabela, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer e é inenarrável mesmo estar aqui, ver vocês há tanto tempo, assistir tanto tempo e de repente, olha onde eu estou. É verdade, a Isabela é médica, né? Uma das nossas médicas brasileiras incríveis. Obrigada. Mas me conta uma coisa, Isabela, você é de Recife, é isso? Eu sou pernambucana, sou do interior de Recife, de Pernambuco. A minha cidade chama Tuparetama. Tuparetama. Fica... Ela fica perto? Não, da 400 capital? quilômetros mais ou menos da capital. Eu fui criada lá, trabalhei com música há muito tempo, tinha sempre esse sonho de ser médica. E já entrei para a faculdade de medicina já velhinha, com 28 anos. Ah, velhinha nada. Já tinha feito enfermagem e aí depois surgiu essa oportunidade de fazer faculdade, eu consegui uma bolsa e fiz a faculdade em Salvador. Aí você se muda. Eu me mudo para Salvador já com meus filhos. Você já estava casada nessa época, Isabela? Sim. Você casou jovem, é isso? Bem, eu tive um relacionamento anterior, que eu tenho minha filha, que está dentro dessa história também, né? E eu estava criando a minha filha, voltei, eu tinha trabalhado com música há muito tempo, voltei para a área musical no intuito de sustentá-la, porque eu estava mantendo ela sozinha com a ajuda de minha mãe, mas não com a ajuda do pai dela. E fiquei na área musical. Na área musical eu encontrei esse que veio a ser o meu companheiro por cerca de 16 anos, de quem hoje eu entendo que fui vítima de abuso, porque não era um abuso desse abuso, tá me batendo, né, vai me matar. Acabou nisso, mas foram anos de abuso, eu entendo hoje isso. Faz um ano que eu estou tentando ligar os pontos, eu costumo brincar que o meu silêncio é porque eu não consigo traduzir o que está na minha cabeça. É muito barulho e muito caos. Por mais que tenha acompanhamento, são muitos conflitos dentro da cabeça, né? É uma pessoa com quem eu convivi tantos anos e de repente eu descobri que aquela pessoa não existia. Aquela pessoa era outra pessoa. E eu o conheci no mundo da música, trabalhamos juntos, ele tinha uma banda, eu fui prestar serviço na banda dele, mas eu trabalhava em outra banda que era de uma cidade chamada Monteiro, na Paraíba. É uma cidade conhecida que tem banda Magníficos, essas bandas assim. Então, nós somos de uma cidade muito pequena e nessa época já nem tanto. Eu tinha Raquel, eu já era uma mulher, mas na adolescência, quando eu comecei a trabalhar com música, existia muito essa história de, essa menina viaja com 20 homens no ônibus, e eu era sempre aquela moça meio mal vista na cidade. Se fosse hoje, eu não estava nem aí. Mas naquela época, aquilo me gerou muito conflito, muita confusão. Eu não conseguia arrumar um namoradinho. Se eu arrumasse um rapaz, no outro dia ele corria com medo, porque eu era aquela menina que ia sair com um monte de cara, viajar pelo mundo e tal. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. Você é filha única, Isabela? Não. Você tem outros irmãos? Eu tenho 2 irmãs. 2 irmãs, são mais velhas que você? São mais velhas, eu sou a mais nova. Os meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos. E uma delas mora aqui, já tinha seguido a vida dela. A outra mora em Recife. Aí, eu pedi só para te interromper um pouquinho, porque é um dado importante que você está trazendo para a gente. Quando você fala, né, você trabalhava na área musical. Sim. Antes de se tornar médica, e você fazia viagens, né, que eram turnês, possivelmente com essas bandas, né, Sim. que você prestava serviço.
E a grande maioria eram homens. Como era na sua cidade, porque também você nos informa que você vem de uma cidade do interior. Sim. Deve ser uma cidade pequena. 7.000 habitantes, 8.000. É, uma cidade pequena. Como é que é? Porque, assim, muitas pessoas não sabem, né? A gente está falando ali do Nordeste. Como é que é a mentalidade? Eles são mais fechados, eles são mais abertos, eles são mais machistas? Como é que é a população da cidade onde você cresceu? A população hoje, ela é bem mais aberta. Por exemplo, em relação à homossexualidade, em relação às questões sexuais, ela é bem mais aberta. Mas nessa época, não. E ainda tem uma questão bem machista, sabe? Ainda tem. Esse foi um dos fatores que me fez sofrer bastante. Porque ele me conheceu nesse meio, mas ele ficava o tempo todo desconfiado de mim. Eu viajava para trabalhar, mas eu relevei muito isso. E você gostava bastante dele, é isso? Não. Eu vinha de uma relação falida, eu estava com a minha filha, e ele tinha saído de uma relação falida, da qual ele tinha 2 filhos. E a gente ficou muito amigo, e foi segurando a barra um do outro, passou a se gostar. Eu digo que com o passar dos anos, que vai se firmando aquela relação, houve mais sentimento do que no início. No início era uma parceria mesmo, foi ficando junto, foi ficando. Eu entendi, na verdade, um estava dando apoio para o outro, é Sim. isso? Você veio de um relacionamento que tinha acabado e ele também. Sim. E aí um estava dando aquele suporte emocional para o outro e acabaram se envolvendo. Trabalhando juntos, aí depois de um ano que tava ali trabalhando juntos, eu engravidei. Nós temos um filho em comum. E aí vamos, então, criar uma família. Quantos anos tinha a sua filha, a Raquel, quando você conhece? 1 ano. 1 aninho? 1 aninho. Ela era bem pequena. E aí eu falei, então vamos lutar para a gente dar uma família para esses meninos. Porque os meus pais são separados, os pais dele eram separados e vai ser diferente com nossos filhos. Foi essa a minha ideia e a ideia que ele dizia ter. E assim nós fomos vivendo a vida. Hoje eu entendo que ele torceu contra mim em muitos aspectos. Na época eu não entendia. Eu consegui a bolsa de enfermagem, eu estava sustentando minha filha assim, vendendo trufas, bombons, eu fabricava e vendia. Eu fabricava salgados e entregava numa lanchonete de manhã, à tarde eu entregava esses bombons, à noite eu trabalhava numa locadora, que era do meu tio, e estava tentando fazer uma faculdade. Aí quando veio essa coisa do ProUni, eu consegui a bolsa pelo ProUni para fazer a enfermagem numa cidade lá perto. Eu estava grávida do meu filho, nessa época. E fui fazer a enfermagem. E ele achava aquilo muito impossível, muito difícil, tem que ir para outra cidade, vai ser muito complicado. E a minha mãe, por outro lado, apoiava que é professora e queria que estudasse. E eu fui fazer a enfermagem, mas lá dentro tinha aquela vozinha, é medicina, é medicina, é medicina. E você, nesse momento, você foi se desligando da questão musical, é isso? Sim, eu me desliguei da questão musical antes um pouco. Eu comecei viajando muito. Eu já tinha viajado muito com música e eu adorava. Mas depois que a Raquel chegou, eu virei outra pessoa. Então, eu não tinha mais graça. Até porque é um trabalho que consome muito tempo, então, né? Eu você viajava, precisa viajar, se deslocar. Eu me deslocava para a cidade da banda para passar 2 dias ensaiando. Aí viajava para cantar 3, 4 dias. Aí voltava para a cidade, aí de lá vinha na minha cidade, passava um dia, voltava para ensaiar. Eu falei, não vai dar. Porque a minha mãe criou os filhos sozinha e nem me viu. A minha mãe nem me viu crescer. Ela não viu nada que aconteceu comigo. Mas tem uma fala sua aqui que é muito importante, que na verdade é a característica da mulher brasileira, né? Que você conta que você vendia trufa, você trabalhava numa locadora. Olha só, essa é a mulher brasileira. A mulher brasileira, ela se vira. Sim. Ela se vira de todas as formas, ela empreende, ela vai trabalhar.
ela não para. E é uma característica bastante importante, a gente precisa valorizar isso. Porque a grande maioria das pessoas acha que é tudo fácil, Sim. e não é. Você acabou de contar que você veio de uma cidade pequena, do interior, uma cidade com características um tanto quanto machistas. Você tentou aí a sua carreira, né, na área musical. Primeira coisa que você sentiu foi a questão, né, do machismo. Como é que uma mulher viaja com 20 homens? É um absurdo isso, né? Mas eu vou te falar, nos dias de hoje, a gente encontra pessoas que pensem dessa forma. Sim. Né? Não te viam como uma profissional. Eu estou indo para trabalhar. Eu não estou indo para me divertir com 20 homens. É um trabalho, poderiam ser 20 mulheres, não é? Sim. A gente ainda tem que trabalhar muito essa questão, né? A gente precisa lutar muito contra isso. Porque as pessoas precisam entender que você ali era uma profissional. Aí você tem a sua filhinha, você se separa, conhece essa pessoa e olha o tanto de coisa que você tem que fazer para conseguir ir atrás do seu sonho, que era chegar na medicina, não é isso? Sim. Então, eu não consegui mais, eu deixei a música por conta de Raquel. Porque se eu viesse, o pessoal ia voltar para a cidade da banda, de lá cada um ia se direcionar para a sua cidade. E se eu viesse assim num lugar que tinha um cruzamento de estradas, que alguma estrada ia para a minha cidade, eu falava, me deixa aqui, me deixa no meio do tempo, porque eu preciso chegar na minha filha. Mas eu também precisava mantê-la. E aí eu saí da música, eu fazia alguns trabalhos esporádicos com esse parceiro, né, que veio a ser meu esposo, e fiquei trabalhando assim, né, fazendo salgados, fazendo as trufas, trabalhando na locadora e me virando. De tudo um pouco, De tudo. Isabela. Vender coisas, sabe, produto de cosmético, joia, o que aparecesse eu ia fazendo. Fazia o que tivesse que fazer. Eu costumo dizer que o pai da minha filha, ele visitou ela no aniversário de 2 anos, ele trouxe um pacote de fralda e uma lata de leite. Foi só isso. E uns brinquedos que ela não ligou lá para a fralda e para o leite, ela ligou para os brinquedos, né? Eu fiquei pensando, nossa, ela precisa disso o tempo todo, dessas coisas, não dos brinquedos. Uhum. Mas ele tentou comprá-la com isso. Porque para ela não importava se ele estava trazendo ali a fralda, né? Não faltava fralda para ela. Mesmo que eu não pudesse, a minha mãe também chegava junto. E aí eu estava fazendo a enfermagem e continuei tentando o Enem. E num determinado ano eu consegui a bolsa de medicina para estudar em Salvador. Nesse meio tempo, a mãe dessas crianças que eram desse meu companheiro, ela estava deixando os meninos muito na rua, abandonados mesmo, né? Ele que acompanhou mais isso, eu não estou questionando nada dela. Ele que encontrava os meninos na rua, encontrava os meninos com fome, sujos, e não sabia onde ela estava. E aí ele falou comigo e eu falei, traz os meninos, vamos criar. Então, eu assumi também os filhos dele. Você passou a ficar com 4 crianças. Com 4 crianças. E aí, quando eu ganhei a bolsa para medicina, ele tentou atrapalhar bastante para eu não ir. Ele era um cara que tinha medo das mudanças, tinha medo de enfrentar algumas coisas. Eu também sabia que eu não teria condição de chegar em Salvador e me manter lá. A minha mãe ia me ajudar, mas não dava. Não dava. Então, a princípio, eu fui com Raquel e o meu filho, que também era filho dele. E ele ficou falando que ia no fim do ano, era 6 meses depois. Eu fiquei sabendo, ele fez vários planos para não ir. Que bom se ele não tivesse ido. Mas ele foi. Mas ele continuou na área musical? Continuou na área musical. Depois ele chegou em Salvador. Na época das trufas também, ele falava assim, isso não vai dar em nada. Ele estava sempre te desestimulando, é isso? Ele não... Porque, pelo que você está me contando, ele não queria o teu progresso. Mas na época eu não entendia assim. Ele se incomodava porque você tinha que viajar se você estivesse na área musical. Sim. Ele não queria que você estudasse porque
achava que não ia dar certo. Aí você vendendo trufas, inclusive para ajudá-lo financeiramente dentro de casa, ele também dizia que não ia dar Sim. certo. Mas o que eu entendi é que ele era um cara pessimista, que eu ia fazer dar certo, ele ia ver que ia dar certo. E quando eu fui para Salvador, ele foi 6 meses depois, ele foi com os outros meninos. E quando chegou lá, ele não conseguiu se inserir no mercado da música logo. Nós conseguimos emprego para ele, acho que numa lanchonete. Ele foi um dia e desistiu, disse que aquilo não era para ele, que ele queria trabalhar com música. Eu discordava dele, mas era o meu marido. Hoje eu vejo tudo isso, entenda que eu estou contando isso agora. Na época, eu pensava, não vou. Raquel já não teve uma referência masculina, agora eu tenho. E, abrindo aqui um parêntese, ele era tido como um excelente filho. Era um cara que demonstrava se preocupar com a mãe. Na família dele tinha vários homens que não valiam nada. E ele era aquele cara que não se envolvia com nada de errado que os outros se envolviam. Então, é um cara do bem. Vamos ver aqui, vamos tentando. Não vou desistir ainda. E aí vamos para as trufas, em Salvador. Chegamos a produzir 2.000 trufas por semana. Olha, bastante. Eu saía, eu estudava o dia todo na faculdade e muitas vezes eu fiz trufa a noite toda até amanhecer. E aí eu conseguia negociar com supermercados do bairro, padarias, lanchonetes e já tinha aquelas vendas certas. Vai entregar 50 em tal lugar, 100 em tal lugar. Na própria faculdade eu vendia. E ele te ajudava? Ele me atrapalhou muito. Em diversas ocasiões que ele falou para mim, ele falava para as pessoas assim, eu sofri junto com ela, mas a gente conseguiu. Eu me calava para não dizer nada, mas depois, já no fim do relacionamento, eu tive uma oportunidade, e até sem agredi-lo, eu falei para ele, olha, teria sido muito mais fácil sem você. Muito mais fácil. Porque ele tinha ciúme de professor, ele queria saber em que aula eu estava. Ele era um cara que não queria fazer outra coisa além da música. Então, aí ele, tá bom, então fica com as crianças. Aí ele não cuidava de criança, porque isso não é coisa de homem, é coisa de mulher. Então, para eu ir para a faculdade, eu deixava o almoço pronto. E, às vezes, eu saía da faculdade, ia para um estágio à noite, do outro dia para a faculdade, então voltava depois de amanhã. E quando eu chegava, a comida estava estragada no fogão. Porque ninguém nem ferveu a comida. Ou seja, você estava sobrecarregada. Muito, muito. Eu nunca mais vou me recuperar dessa sobrecarga, além das outras. E tinha algum momento, Isabela, que ele era carinhoso com você? Tinha. Comigo, com as crianças. Uma contradição imensa. Por isso a minha cabeça virou um caos. Quando eu chegava em casa, primeiro eu vivia uma grande culpa e ainda carrego comigo essa culpa. A minha mãe não pôde cuidar de mim. Cuidar, que eu digo, acompanhar. Te ver crescer. Tá? Deixou de me orientar em diversas coisas que ela não sabia como, eu não estou aqui culpando ela. Hoje eu vejo ela não sabia como me orientar. Era como se... Vamos ver, deixa ela crescer aí no mundo, vamos ver no que é que dá. E eu cresci assim, pensando, eu não vou fazer isso nunca com meus filhos. Mas aí depois eu percebi, se eu fosse esperar por ele, os meus filhos não iam ter nada. Eles podiam até ter o feijão com arroz, mas eu não queria só isso para eles. Sim, você queria dar uma educação para eles de qualidade. Então eu falei, alguém vai ter que ir à luta e essa pessoa sou eu. E aí, eu acho que eu comecei a adoecer aí. Porque eu não estava com meus filhos. Assim como minha mãe não esteve comigo, eu não estava com eles. E ele te culpava por você não estar cuidando das crianças em casa? Ele não estava nem aí para isso. Não estava. Quando eu chegava, eu costumo dizer que da porta de entrada era uma casa, a gente morou em várias casas, até o quintal eu ia encontrar copo pelo chão, tudo que os meninos bagunçaram o dia todo. Os meninos foram no fogão e se serviram, os meninos fizeram lanche, eles brincaram o dia todo, eles assistiram e foram espalhando as coisas. A louça batia no teto. E aí muitas
brigas começavam a ir. Porque eu dizia, ok, você não vai lá trabalhar para pagar uma empregada. Então você cuida dos meninos, porque eu tenho que ir lá. Aí ele não admitia isso, e ele não queria ajudar, ele não queria lavar uma louça, ele não queria varrer a casa, coisas básicas. Que todo mundo tem que fazer. Todo mundo. Isso meus filhos sabem. Para os meus filhos eu já ensinei, eu falei, nós moramos todos juntos, somos todos responsáveis pela organização desse ambiente. Né? Então não é alguém que vai chegar e vai fazer. Todo mundo que está aqui. Precisa colaborar. E ele começou a ensinar isso aos meninos depois. E os meninos, os homens principalmente, batiam de frente com ele, porque não tinham exemplo. Um deles até hoje me fala que tinha raiva quando o pai dele vinha falar, porque ele dizia, e você vai fazer o quê? Ele falava com o pai, tá, eu vou fazer isso, e você vai fazer o quê? E o pai castigava, né? Não de maneira abusiva, que eu saiba, porque até hoje eu descubro coisas. Mas foi isso, eu fiz medicina com tudo contra. Tudo era contra mim. Mas você venceu na medicina. Você conseguiu se formar. Eu consegui me formar. Eu me formei, depois eu fiz pediatria, depois eu fiz neonatologia, depois eu passei num concurso em São Paulo, que é onde eu estou. Eu fiz isso. Mas olhando para trás, eu não sei se eu faria de novo. Não pela medicina, mas pelos meus filhos. Porque a medicina também é uma profissão que demanda muito das pessoas, dos profissionais, tudo, né? Tudo. São muitos anos, não é? Não é quando você para pensar, eu vou fazer medicina, a medicina é uma profissão de doação, né? Total. A gente vê os médicos, eles acabam precisando doar, né, as suas vidas, né? Porque eles também estão salvando vidas ali, né? Então, quando um paciente passa mal e ninguém escolhe o horário que vai adoecer, então assim, não, eu não quero trabalhar de madrugada, então, né, não vá ser médico, porque você nunca sabe o que pode acontecer com o seu paciente. Então, e é uma profissão que eu entendo que exige, né, muito de cada profissional. E São não deve ter cargas sido horárias diferente com você também. Até hoje, eu lidando ainda com esses conflitos de deixar os meninos sozinhos. Sozinhos, eles são grandes. O mais novo está com quantos anos? Está com 15 anos agora. Já está grande. Mas o meu cérebro ainda me cobra a mesma coisa. Quando eu estou lá no meu trabalho, que eu pego aquele bebê de 27 semanas, que todo mundo diz, não tem jeito. E a gente vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando, de repente ele sai de lá. Então, eu falo, que trabalho maravilhoso, que coisa mais divina e abençoada. Linda, exatamente. Quando eu estou num parto, que eu falo, olha que honra estar nesse momento na vida dessa pessoa. É uma honra muito grande. É um momento mais importante para aquela pessoa e de repente ele conhece aquele rosto que ele nunca viu. A mãe, quando eu tive Raquel, que eu vi Raquel, eu achava que eu já tinha visto o rosto dela. Eu imaginava o rosto daquele jeito. Mas muitas mães, você nunca viu aquele seu bebê. E é uma emoção tão grande que toma conta de todos ali. É uma honra muito grande. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Mas me conta uma coisa, Isabela, essa relação com esse seu segundo marido, ela foi deteriorando, é isso? Não, ela foi melhorando. Ela foi melhorando? Ela foi melhorando. Então, ele foi melhorando. Então, o que melhorou na relação? Ele foi engolindo o machismo dele. Olha, mas engoliu de verdade ou era só uma questão de uma aparência? Era tudo mentira. Nem ele sabe, eu acho que era mentira. Nem ele sabe que era machista. Nem ele sabe de nada. Não, assim, ele foi mudando. Ele foi entendendo algumas coisas e dizendo, nossa, deu certo as trufas. Ela formou mesmo.
ela trabalha demais. Ele foi vendo isso e foi me tratando de maneira diferente. Ele foi me tratando melhor, foi me tratando como a mulher dele. Foi tentando se dedicar em algumas coisas, não nos serviços domésticos. Isso aí já é demais, isso é coisa de mulher. Ou seja, o machismo está entranhado mesmo, né? Então, assim, ele foi fazendo algumas coisas e deixando outras a desejar, mas foi melhorando. O problema é o que ele fazia por trás. Porque você, muito ocupada, também não conseguia verificar tudo, é isso? Eu consegui verificar tudo. Olha, a minha mãe morou na minha casa 2 anos. A minha sogra vinha de férias, passava 6 meses lá. Em momentos diferentes, moraram 3 amigas procurando emprego. O meu cunhado morou conosco. Nunca, ninguém, jamais viu nada. Abrindo um parênteses, quando eu era adolescente, eu sofri assédio de um padrasto. E eu falei para minha mãe, mãe, ele falou assim para mim, deixa eu ver se já tem peitinho. E veio passar a mão assim no meu seio. Aí ela falou para mim, ele tá brincando. Era ele brincando. Eu guardei isso dentro de mim como uma bomba. E eu falei, nunca eu vou duvidar se uma filha me disser isso. Sim, porque isso não é uma brincadeira, né? E, de novo, sabe que a questão do machismo não é só o homem machista. Nós também temos mulheres machistas. Sim, muitas. Infelizmente, quando a sua mãe diz que é só uma brincadeira, ela está relevando uma atitude que é completamente reprovável. Sim. Inclusive porque ele é seu padrasto, ele não deveria jamais, né, pedir para ver nada. Isso não é ok, não é legal. É incrível que, assim, tudo bem que... Vai que fosse mentira. Vai que eu estivesse mentindo. Mas você não vai nem verificar. Você não vai questionar. Você não vai observar. Hoje ele tentou passar a mão no seio, mas e amanhã? Sim. Vai escalonando, né, a questão do abuso. Então eu era atenta em relação a isso. Eu não achava que ele era capaz. Porque sexualmente ele me parecia muito normal e tranquilo. Inclusive era uma pessoa que depois ele se estabeleceu na música, ficou muitos anos tocando nos bares lá. E chegou a ter projetos, nunca conseguia concluir nada, mas tem CDs gravados e tudo. E é um cara que não me dava trabalho com mulher. Os patrões dele me dizem assim, nossa, é ótimo trabalhar com ele, porque termina o show, ele não quer ficar, ele não bebe, ele não fica a mulherada em cima, ele quer ir embora. Ou seja, você ouvia essa informação e você estava achando que estava tudo ok. Não era um cara que tinha hábitos sexuais com algum transtorno que eu pudesse perceber, não, ele gosta disso. Não tinha nenhuma parafilia ali. Isso. Nada. Então, realmente, eu não percebi, ninguém percebeu. Jamais, jamais. Quando eu desconfiei, eu nem achei que era isso. Eu achei que estava tendo realmente algum problema, mas que não voltado para essa área. Né? E eu me formei em Salvador, fiquei trabalhando lá alguns anos, fiz minha especialização, a primeira, e depois nós decidimos ir para o interior da Paraíba, porque na minha cidade eu não ia conseguir exercer a minha área como pediatra. E essa cidade que nós estávamos, ela fica a 80 quilômetros da minha cidade, é na fronteira. Então Bem perto. Eu ia conseguir ver minha mãe, ele ia conseguir também ficar próximo à mãe dele, que ficava com a gente muito, ficava mais com a gente. E ia conseguir trabalhar. E assim nós fomos. E só para a gente entender, quanto tempo se passou do seu casamento? A gente está aqui com quantos anos de você casada com ele? Quando você vai para Paraíba? 10 anos. 10 anos. Então, a sua filhinha já estava com 11 anos. Isso. A Raquel? 11, 12 anos, eu acho. Tá. E aí, depois de 10 anos, então, vocês se mudam ali para Paraíba? Nós queríamos vir para cá. Eu queria vir para cá. Chegamos a ver imóvel, trabalho aqui. E depois eu recebi essa proposta lá e ele falou assim, não, vamos, que a gente fica perto da família. A ideia dele era essa.
muitas vezes, era estar perto da mãe dele. Eu gostava dessa ideia e eu gosto muito dela. Ela é uma pessoa muito mais atenta a mim do que a minha mãe, por exemplo. A minha mãe é mais fechada no mundo dela, é o jeito dela, ela sempre foi assim. E a minha sogra, não. Ela era muito preocupada comigo. Era mais acolhedora. Sempre. Gostava de estar na minha casa e dizer assim, e falar comigo e dizer, você quer comer o que hoje, quando você chegar? Fala. Ela tinha prazer em que eu chegasse do trabalho, que tivesse tudo organizado, tudo pronto. Gostava da sua companhia, inclusive. Gostava, gosto até hoje, eu gosto muito dela. Estamos muito afastadas, porque ela me traz muitas lembranças e eu sei que eu também levo essas lembranças a ela. E eu tenho outro companheiro, ela não cobra nada, mas fica uma situação complicada mesmo. Então já tinha se passado 10 anos, quando nós fomos para lá, 10, 11 anos, não sei precisar exatamente. E aí o que você conta pra gente que a relação melhorou em relação a ele colocar você para baixo, no sentido de te desvalorizar. Sim. Mas ele nunca tinha sido agressivo com você, ele nunca... Não, talvez um agressivo assim, Nunca te bateu. de falar mais alto. Não era o tempo todo. Se tivesse uma briga muito séria, ele ia dar um grito, uma coisa assim. Mas ele nunca chegou a te bater? Não. Isso jamais? Jamais. Ele nunca foi violento, ele nunca teve uma violência física? Não. Teve no começo ali talvez uma violência emocional, de te colocar para baixo para que você não deslanchasse. Exato. E essa melhora a que eu me refiro não é uma coisa assim, ficou maravilhoso. Não, mas progrediu. Né? Já faz 10 anos. Aquela ideia de que você tem, principalmente se você é do interior, criada com essa cabeça. Já faz 10 anos, vamos tentar mais um pouco. Aí nós fomos para o interior da Paraíba, eu fiquei trabalhando. E nessa época, a Raquel foi virando uma mocinha. Então, ela começou a entender que aquelas coisas que aconteciam com ela não eram normais. Né? Até então, eu não sabia de nada. Ela começou a mudar o comportamento com ele. Porque antes ela, até por conta dos irmãos que chamavam ele de pai, ela também chamava ele de pai. Até isso ela começou a mudar. Começou a chamar de Carlos, começou a colocar apelidos, eles brincavam assim um pouco entre eles com apelidos. E eu fiquei um pouco cismada com aquilo, mas mesmo assim ainda se passaram, acredito que 2 anos lá, até eu ver sinais mais claros, digamos assim. Mesmo assim, com essa mudança dele, ele continuava se negando a trabalhar em outra coisa. Lá ele não conseguiu trabalhar com música. Eu queria pagar a faculdade para ele, ele não queria aceitar, porque eu não tenho cabeça para estudar. E eu falava, cara, você está perdendo uma oportunidade única, entendeu? Eu ia para a faculdade só com o dinheiro da passagem. Eu passava o dia inteiro na faculdade. Na hora do intervalo, o pessoal ia para o refeitório, eu ia na outra direção, para não sentir o cheiro da comida. Depois eu fiz amizade com outras 2 ferradas que tinha na sala. Então, quem tinha o dinheiro da coxinha, dividia a coxinha. O dinheiro de Xerox. Não tinha dinheiro para Xerox. Às vezes eu ia a pé de casa, da faculdade para casa, não sei precisar a distância, talvez uns 6 quilômetros, 7 quilômetros por aí. Porque eu gostava de chegar em casa com o pão, com uma coisa fresquinha para eles. Eu usava o dinheiro do ônibus para isso. Nessa época dava. Não, mas olha só a sua vida de muita luta, né, muita Isabela? luta. De muita dificuldade, né? Eu não falo isso me queixando. Eu amava chegar e ter o que oferecer para eles. E você não tem que se queixar, você tem que se orgulhar, né? Assim, a vida é um caminho difícil, né? Mesmo para aquelas pessoas que a gente imagina, é tudo fácil. Não, as pessoas, elas vivem as suas dificuldades particulares que a gente não tem nem ideia de quais são. E você é uma mulher bastante forte, muito determinada, né? É bastante resiliente, porque não é fácil. De novo, quando você escolheu uma profissão que não
Você não se forma em 4 anos, né? Você precisa de muito tempo para se tornar um bom médico, né? Mesmo depois de formado. Eu estou fazendo uma especialização agora em psiquiatria. Então, lá se vão aí 12 anos. Exatamente, é isso. Quer dizer, quanto mais tempo você acumular, melhor você vai ficar. Mas é um investimento. Então, assim, é complicado. E é muito triste, porque quando você diz que você abriu todas as possibilidades, inclusive de ajudá-lo, né, para que ele pudesse crescer profissionalmente, mas ele se mostrava uma pessoa acomodada, né? Exato. E aí eu falava assim, se eu morrer hoje, você vai fazer o quê com essas crianças? Entendeu? São 4 crianças. Eles vão crescer, eles vão precisar de suporte para caminhar também, até conseguirem caminhar sozinhos. E aí, depois de muita insistência, anos, ele aceitou fazer uma faculdade. Ele estava fazendo engenharia, acredito que no último semestre, quando tudo aconteceu. E ele estava com quantos anos nessa época? Quando ele estava praticamente se formando? 42. 40, que já era um homem, já 42 uma história anos. Grande aí de vida, 41, né? 42 anos. Não é nenhum garoto, não é nenhum mocinho, não é nenhum mais, não é um Não. jovenzinho, já é um homem maduro. Ele não queria mesmo, ele estava durante a faculdade, que ele era bem estudioso, também quando ele se dedicou àquilo, ele era muito estudioso. Olha só um desperdício, né? Mas falava assim, eu não consigo entender várias coisas ainda da cabeça dele. Quando eu terminar, não dá para trabalhar. Isso aqui eu tenho que estudar muito, ainda vou ter que fazer uma pós, não sei de quê, pós, não sei daqui. Falei, não, você vai trabalhar, você precisa trabalhar, porque... Ele fica colocando muitas dificuldades, né? Para enfrentar as coisas. Até para fugir, né? Sim. É medo também da rejeição, de falhar. A gente, então, porque quando você fica exposto, né? Você vai lá e faz. O que pode acontecer? Você não ser aceito ou você ser aceito. E muitas pessoas têm muito medo de ser rejeitado, né? De não ser o escolhido, de não ser o aceito. E ela começa a colocar esses entraves, né? Essas coisas no meio do caminho para que ela não vá em frente. Sim. Muito mais por medo, que na verdade que é um pânico que é criado dentro da cabeça da pessoa, porque ela não tem nada de concreto, né? Veja você, com todas as dificuldades, você foi lá e falou, eu vou fazer e fez. Mas é o que a grande maioria das pessoas, quando quer alguma coisa, ela corre atrás e ela faz acontecer. Agora, quando você tem medo ou você não quer, você se congela, né? Então, você fica se sabotando. Inclusive para, né, ficar naquela posição de coitado, não, imagina... pode acontecer aqui alguma coisa comigo e fica todo mundo paparicando aquela pessoa. Sim, ele usava alguns subterfúgios assim, de maneira que nós ficássemos até, sei lá, orgulhosos da decisão dele, do tipo, ele estava com um CD pronto, esse CD nós trabalhamos muito nele, eu que fiz os vocais do CD dele, estava muito bom para o estilo lá, porque é o estilo da região. E eu falava, tem que lançar esse CD, não, eu tenho que ver tal coisa, e ele passou anos resolvendo tais coisas. E no fim ele falou, não, eu não queria lançar porque eu pensei, se eu começar a viajar, eu vou ficar longe da minha família. É o medo da aceitação. Tem um ditado que é muito bom, né? O meu marido gosta muito desse ditado, que ele fala assim para mim, o ótimo é inimigo do bom. Você quer tanto ótimo... que às vezes você coloca metas, né, aquela coisa inalcançável, já tá bom, vamos embora, faz, e vamos se aperfeiçoar, é o que você fez, começou com enfermagem, foi para medicina, na pediatria, neonatologia, você entende, você tá ali, vamos embora, o que eu tenho é isso, é com isso que eu vou ficar, mas eu vou correr atrás daquilo que eu quero também. Você entende a sua diferença? Sim. E a dele? Sim, entendo em parte. Mas, então, eu fui trabalhando lá, como sempre, como uma louca, porque a gente trabalha, eu estava comentando agora há pouco antes de começar, que às vezes você passa 3, 5 dias dentro do hospital, aí você sai e olha, mas espera aí, estava chovendo, como assim?
Mas ele era carinhoso com você na sua intimidade, na intimidade do casal? Ele era carinhoso comigo, muito carinhoso. Nós tínhamos vários planos, gostos em comum, então quando eu fui para lá, eu comprei uma casa que era tipo uma mini chácara, que era como a gente gostava de viver. Então, vamos plantar flor, vamos fazer horta. Então, quando eu chegava, vamos tomar aquele chá que você gosta? Senta comigo e conversa como foi o plantão e fala como foi lá na faculdade. E foi isso que gerou tanto caos dentro de mim, porque... cadê? Quem era essa pessoa? Quem era essa pessoa? Quem era essa pessoa? Essa pessoa nunca existiu. Não era fingimento. Era doença, era transtorno. Eu acho que ele tinha um transtorno de personalidade. Hoje eu acho que ele tinha um transtorno de personalidade. E aí você começou a desconfiar, porque você começou a sentir a sua filha mais fechada Nós com costumávamos comemorar tudo lá em casa. Teve a festa de um gato, vamos fazer a festa. Aniversário do gato. E a gente fazia... que é maravilhoso no nordestino, né? É um povo alegre, gente. Por isso que a gente ama, né? Mas é verdade, eu tenho vários amigos, é festa para tudo, né? Então, festa, todos os aniversários, eu gosto muito de cozinhar. E eu fazia comida para todo mundo e era aquela festa. Aniversário, a minha filha também faz muita coisa de bolo, nós fazíamos tudo em casa, tinha o prazer de decorar e tudo. Tá na festa de aniversário, vamos tirar uma foto. Raquel tá do lado dele. Aí eu, filha, coisa feia, tem convidado aí, para com isso. Olhava para o outro lado. E eu de olho nela, eu falei, não tá legal, isso aí não tá legal. Aí já bateu aquela... Aí isso aconteceu algumas vezes, né? Aquele lado de mãe, né? Que ela começa a sentir alguma coisa que não tá ok, né? Que a gente tem o nosso pressentimento. Sabe a coisa mais absurda antes de eu descobrir tudo isso? Foi aniversário de casamento. Quer dizer que nós moramos juntos o tempo todo. Casar mesmo, a gente casou em 2019, mas eu estava comemorando o casamento o tempo todo junto. Então, acho que eram 15 anos. Aí eu fiz um jantar lá em casa e ela estava assim com ele. E o meu filho mais novo, que é filho dele, também estava. E no jantar, eu fiz uma homenagem a ele. É tão ridículo quando eu lembro disso. Enaltecendo as qualidades dele. Porque os meninos se irritavam com essa coisa, achavam que ele esperava por mim para fazer tudo, colocava dificuldades para fazer algumas coisas, dizia assim, vai em tal lugar e resolve tal coisa para mim. Eu não sei, depois quando você sai do plantão eu te levo lá. Não tinha autonomia para tomar conta das coisas. Você era a mulher, o homem tudo da casa, né? E tudo. O filho dele, esse ano, fez uma homenagem no Dia dos Pais a mim, no Instagram. Filho dele não, meu filho, que eu criei desde 1 ano. E ele falou, se eu tenho pai ou mãe, essa pessoa é você. Que bonito. Bonito porque ele se expôs ali, né? As pessoas pensam assim, poxa, nem lembrou do pai. Mas ele disse que pai e mãe sou eu. E olha que eu só o criei. E então foram acontecendo várias coisas assim, eu percebendo ela sempre arredia, querendo ficar muito fora de casa, ia muito para plantão comigo, queria ir para casa de colega que eu não tinha o hábito de deixar e depois eu acabei abrindo mão para uma colega que até veio para cá esse ano. Tá, vai, fica lá, eu ia ficar o fim de semana fora, dorme lá. E aí um belo dia, em junho de 2019, julho, eu estava num plantão próximo de casa, numa UTI pediátrica. Não tinha nenhum paciente. E eu fiquei muito inquieta com a história. Tudo ficou passando na minha cabeça. Aí eu falei com a colega, segura aí essa... Não tem paciente, se tiver você me fala, que eu vou em casa rápido. Aí quando eu cheguei lá, eu chamei ela para conversar. Ela disse, não mãe, não tem nada errado. Na verdade, eu chamei ela e chamei também o meu filho mais novo. Ele era um moleque. Ela tinha 15 e ele tinha 12. Ele disse que não tinha nada, pulou logo da cama e foi brincar, né?
E ela, eu fiquei forçando até que ela me contou. Então, o que ela me contou naquele momento, que quando eu estava no plantão, ele entrava no quarto e expunha o órgão sexual, mostrava para ela, tentava tocá-la. Era isso, a princípio. E ela tinha quantos anos? Quando isso começou? Quando isso começou é outra história. Uhum. Quando ela me contou foi isso. Falei, nossa, por que você não me falou antes? Ela disse, não, ele falou para mim que você não ia acreditar. E olha que ninguém acreditaria mesmo. Porque ele, Aparentemente, é o que você falou, para né? todos nós, ele era uma pessoa. Para ela, não. Porque ela já vinha conhecendo quem era ele. E aí eu lembrei do jantar, né? Que eu fiquei elogiando, falando que eles tinham que reconhecer o lado bom do pai deles. Não só olhar as falhas. Sim. E ela estava lá no jantar, meu Deus. E aí eu falei, arruma tuas coisas, porque eu vou ter que conversar com ele e eu não quero você aqui. Aí eu levei ela para a casa da avó, que fica a 80 quilômetros de lá, e voltei. E conversei com ele, ele negou. Aí eu falei, tá, você está negando, mas eu tenho certeza que é verdade. Até porque eu sempre tive uma relação muito aberta com Raquel, até hoje é. A gente conversa sobre tudo, se ela quiser conversar. Tem coisas que o adolescente, agora ela já está maior, mas vai se fechando, né? Tem coisa que ela não quer conversar, mas se quiser a gente conversa sobre qualquer coisa. Então eu falei, ela não ia mentir, ela não ia inventar isso. Ela estava sendo chantageada por você para ficar em silêncio, mas não é mentira. Aí, quando ele viu que não tinha jeito, ele falou, tá, é verdade, mas não foi bem assim. Ou seja, ele assume, mas quer contar a versão dele. É, que eu nem lembro qual foi naquele momento, porque foram muitas, inúmeras versões. E então ele conta a história, aí tinha uma história de que ele achou uma conversa dela no WhatsApp com coleguinhas, falando de sexo, coisa bem de adolescente, essa coisa de se descobrir, de mostrar uma foto, não sei de quê. Que na cabeça dela ela achou que aquilo ia ser terrível para mim, mas que eu ia só orientá-la. Sim, Mas sim. ela não entendia, tudo bem. Ele usou isso durante muito tempo. Ele pegou aquilo, salvou no celular dele e chantageava ela. Porque ele dizia que se ela falasse alguma coisa, ele Ia mostrar. E ela sentia, que ela me falava assim, mãe, pior do que você ficar brava comigo é você se decepcionar comigo. Você ia se decepcionar comigo. Né? Eu falei, não ia me decepcionar, porque eu também passei por essa fase. Todo mundo passa por essa fase. Mas ela teve essa ideia e eu entendo, né? Ela é muito nova, Sim. né? Então eu pensei, eu não quero expor minha filha a conviver com essa situação. Se eu for esperar ele sair de casa, vai demorar. O cara está terminando a faculdade, está desempregado, tem os meninos. Aí eu conversei, e aí, vamos denunciar, o que vamos fazer? Aí a gente conversou e decidimos não denunciar. Primeiro, porque ele era um cara da paz, né? Que ninguém esperava isso. Segundo, o que eu sabia era que ele estava assediando uma adolescente linda, maravilhosa, de 15 anos, não justifica. Mas ela não era filho dele, eu falei, pronto, enlouqueceu e vai pagar por isso. Aí a gente não denunciou porque ele ia ficar com os filhos dele, que também são meus filhos. E a cidade pequena, e aquilo ia virar um caos na cabeça dos meninos. Tá, vamos só sair de casa. Eu aluguei outra casa na mesma cidade e fui para lá. Ele ficou na minha casa, eu fiquei pagando as contas, ele estava lá com os meninos, e ele continuou a faculdade dele. Só que a partir daí, se iniciaram 2 anos de muita perturbação. Até então ele não era violento. Mas deixa eu só lhe fazer uma pergunta, Isabela. Você descobriu isso quando a Raquel tinha 15 anos. Mas quanto tempo ele já fazia isso com ela?
Deixa eu contar mais pra frente. Deixa, ela vai contar mais pra frente, porque não foi nesse, não foi... Para poder você entender o que aconteceu com a gente. Tá. Nós fomos para outra casa e ele ia lá, às vezes, ele tinha contato com meu filho, que é filho dele. Durante todo esse tempo, ele chorava, se desesperava, se dizia arrependido. Aí ele mudou completamente. Aí sim, ele mudou da água para o vinho. Aí ele pegou o machismo dele, escondeu numa caixinha, porque estava só escondido, né? Lógico, lógico. Até porque para Aí você ele queria deixar de ser machista precisa de muito trabalho, Aí né? ele De queria muita fazer tudo por todo psicanálise. mundo. Ele queria fazer tudo por todo mundo, cuidar da família dele, essa família que eu amo. Já são 15, quase 16 anos juntos, eu tenho orgulho dessa família. E eu falava, era isso que eu estava pedindo para você ser o tempo todo. Agora não dá mais. Eu não vou expor minha filha a você, não adianta. E aí ele tinha alguns contatos com ela e eu falava, e aí, Raquel? Ela, não, mãe, ele não fez mais nada, ele não fez mais nada. Mas não adiantava, ele podia não fazer nada nunca mais, porque o que ele fez gerou uma ferida nela, nós sabemos, vai estar lá a cicatriz. É um crime, né? É um crime. Isabela, É um crime. Então, aí ele insistiu, volta para casa, vamos tentar... Vamos botar os móveis lá em casa. E nesse inteirinho, comecei trabalhando em Recife, que fica a 400 quilômetros de lá. Eu estava indo e voltando. Nós chegamos a colocar nossas coisas lá na casa, passar uns dias, e aí eu falei, olha, realmente não dá, porque eu tinha dito a ele, não tem como mais eu ser sua mulher, eu ir para a cama com você. E ele falou, não, até disso eu abro mão, eu só não quero perder minha família. Nós ficamos um pouco lá, e aí eu falei, não dá, é divórcio, eu quero divórcio, eu estou indo embora para o Recife, fica aí na casa, termina a faculdade, depois a gente resolve questão financeira, eu também não tinha nada, que essa casa eu comprei ela financiada assim, coisa de interior. A gente foi no cartório, fez um acordo, lá dividiu, sem juros, sem nada. O cara mora fora, queria se livrar da casa. E era um casarão maravilhoso. Eu estava pagando essa casa, terminei a faculdade. Fui com meus filhos para o Recife, com Raquel e com o Nicolas, que é o mais novo, né? E ele sempre nesse mesmo drama. Ele levou nossa mudança lá, mas era muito desesperado, era 24 horas por dia, numa chantagem emocional. Aí ele conversava comigo, querendo que eu voltasse. Insistia, justificava, usava vários argumentos. Quando ele via que eu não ia voltar, aí ele falava, mas você sabe que eu fiz isso, a culpa também foi sua, né? Ele lhe culpou? Essa é uma história de trás. Quando eu estava no internato, na faculdade, eu passei num estágio de cirurgia que tinha um professor que dava cantada nas alunas. Eu era bem gorda. Ele dava cantada em todo mundo, se ele cantava até a gorda. E a gente levava na brincadeira, a gente não brincava com isso, mas deixava para lá, porque eram 3 semanas e já ia para outra especialidade, para que eu vou estar batendo de frente com um professor que faz isso com todo mundo. Ele presenciou alguma coisa disso e ele dizia, você não teve nada com ele porque não deu tempo, mas você ia ter. Ele tinha certeza que eu ia ter alguma coisa com o professor. Ou seja, na verdade é uma sucessão de atitudes inadequadas, né? Foi o seu professor, o seu marido, você viveu ali, é muito triste tudo isso, Sim, Isabela. Sim. E aí ele falou, foi por isso que eu fiz, eu queria me vingar de você. E aí eu fiz isso. Na verdade, eu não queria nada com ela. Ou seja, ele ainda está te culpando, né? Aí eu falei, não, agora sim você selou, se existia algum sentimento em mim por você, acabou. E você quer dizer agora que eu tenho culpa do que você fez. Olha, se eu tivesse te traído, se eu tivesse feito qualquer coisa, você tinha várias maneiras de se vingar de mim. Mas você escolheu assim, não, eu vou pegar a pior maneira, que é atingindo a filha dela.
Isso eu não estou nem falando sexualmente. Atingido, se ele tivesse atingido minha filha de qualquer maneira, ele ia me atingir 10 vezes. Ele mostrou o quão mal ele era. Perverso. Perverso. Ele era perverso. E se eu te apresentasse, não sei, talvez você ficasse sem falar comigo. Você não, você já está experiente. Mas aí, quando ele viu que falou isso e que não deu muito certo, aí ele, não, mas isso aí surgiu em mim, esse desejo, porque foi aquelas conversas dela no WhatsApp, que aí fez nascer esse desejo. Ele pegou as conversas lá de adolescente do WhatsApp, e aí ele sentiu desejo sexual por ela. Ou seja, ele inclusive invadiu a privacidade de uma adolescente. E outra, ele não achou pouco me culpar, culpou a vítima. Exatamente. Né? E aí quando ele via que não tinha jeito, ele inventava outra coisa. Não lembro agora, uma coisa que eu ia falar, até esqueci. Mas ele inventava uma coisa depois da outra, tentando, e não tinha jeito, não tinha jeito. E aí quando chegou em junho de 2021, Raquel falou, mãe, tem mais coisa para eu te contar. Eu não aguento mais guardar o resto da história. E aí sim, que eu achei que eu tinha entrado no caos lá atrás, quando eu soube em 2019. Depois eu achei que o caos era em 2021, em junho, mas ainda faltava um pouquinho para o caos. Aí ela me contou que isso acontecia desde que ela tinha 7 anos de idade. Gente, muito tempo. Além de ser muito tempo, entenda, não é um cara que viu uma adolescente linda. É uma criança. Uma criança doce. Uma criança maravilhosa. Uma criança que qualquer adulto ia ter o prazer de conviver. Era a Raquel. Aquela criança agradável com todo mundo. E que não entendia o que estava acontecendo. Ela não entendia o que era aquilo. Sim, muito pequena. Ele expôs Raquel à pornografia. Ele expôs Raquel à bebida alcoólica. Ele mostrava... Mas ele oferecia bebida alcoólica para ela? E ela chegou a beber? Chegou a beber, mas não muito, assim. Acho que a intenção era embriagá-la, né? Mas a criança não consegue engolir aquilo, né? Né? Ela provou, mas achou aquilo horrível e tal. Quer dizer, ela deve ter muito mais detalhes do que eu, né? Hoje mesmo ela contou uma coisa, agora há pouco, que eu falei, essa eu não sabia. São muitas coisas na cabeça dela também. Sim, muito nova, muito pequena. Ela não entendia o que era aquilo. Ele mostrava um órgão sexual para ela. Acredito que fazia movimentos de masturbação, coisas desse tipo. Até uma coisa que ela não citou enquanto a gente conversava antes, não sei se ela se incomoda que eu fale, em um momento, não é dela, é meu, em um momento que a gente tinha bebido numa festa e depois a gente teve relação sexual. Ele filmou, eu não sabia, e ele mostrou para ela. Meu Deus, que homem perverso, então, que pessoa qual ruim. A intenção de você fazer isso com o filho? Uma coisa que eu percebo muito clara hoje é que ele também, além de tudo, ele tinha muita inveja da minha relação com ela. Não, e fazendo isso, quando ele expõe, né? Ele queria destruir, né? Não, expõe a sua intimidade, uma relação íntima, né? De um casal para uma criança tão pequena e que não tem, né? Não, nesse caso ela já era grande. Já estava maior? Ela já estava maior e... Porque se ela fosse, né, se fosse o caso dela de ser pequena, era mostrar que era uma coisa muito normal. Então, se a sua mãe faz, você também pode fazê-lo, né? Mas eu acho que ele falava isso para ela. Ele falava coisas desse tipo, de, isso é normal, todo mundo faz isso, para acontecer isso tem que fazer aquilo. Então, e realmente, Isabela, todo ser humano, né, ele vai procurar relações sexuais na sua vida, mas com as pessoas adequadas, né? Você não vai procurar uma relação sexual com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com o seu tio,
Isso não é adequado, né? Com um homem que tem uma diferença enorme de idade para você sendo criança, porque criança não consente, né? Criança não consente, né? Adolescente também não. Então, você aí tem um problema, você tem um crime. Então, é criminoso. E eu já disse aqui várias vezes, né? Eu converso muito com os nossos juristas, essa questão da importância da gente ter educação sexual nas escolas. Mas não é ensinar a criança a fazer sexo, mas ensinar a criança o que pode e o que não pode ser feito, né? Então, um adulto chegar perto de uma criança e oferecer pornografia, isso é errado. Um adulto ficar nu, né, e se tocar na frente de uma criança, isso está errado. Mas a criança, quando ela olha aquilo, ela não sabe, porque ela vê aquilo, ó, tô vendo meu pai. É educação sexual. Exatamente. Isso é educação sexual. Você explicar quais são os limites, até porque a escola também poderia ter ajudado, né? Sim. Poderia ter sido um local onde ela se sentisse acolhida para falar, olha, eu estou passando por questões que são muito inadequadas dentro da minha casa, eu preciso de ajuda. Ela percebeu na escola. E não sei nem como falar com minha mãe, não é? Uhum. Ela percebeu na escola, ela foi crescendo, nós já estávamos em Patos, ela, uma mocinha, e ela começou a estudar essas questões mesmo de biologia, do corpo, e de, talvez também tenha a questão das amizades, né? Que começa aquela história, isso aconteceu comigo, acontece com todo mundo, de dizer, e aí, você já fez? E aí, faz assim, fulano disse que é assim. E aí ela foi ligando os pontos, epa, peraí, pai não faz isso. Exatamente. Aí foi nessa época que ela começou a mudar o comportamento com ele, que eu estava percebendo, e ela estava sendo muito chantageada. Então, enquanto eu estava no plantão, a minha filha estava pensando se ia se matar, se ia matá-lo, quando é que ia completar 18 anos para sumir do mapa. Agora você imagine se eu posso ter saúde mental com um negócio desse. Não, de jeito nenhum. Você, além de ter vivido uma relação abusiva, né, que você conta aqui, que era uma pessoa que é um âncora, né? Sim. Âncora que, tipo, segura e não deixa você seguir a sua vida, né? É uma pessoa com uma cabeça bastante machista, com valores bastante complexos e, para mim, inclusive, errados. Sim. Aí você descobre que ele ainda abusava da sua filha, né? E isso não é só um abuso, mas é uma violência e é um crime. Assim, deve ser muito difícil, Isabela, porque, assim, você como mãe, eu imagino o que não passou na sua cabeça. Falando das questões do meu casamento e de todo esse tempo, talvez alguém ouça e fale, eu não vejo grande abuso. Antes eu não via. Hoje eu vejo muito abuso o tempo todo. É muito abuso. Mas é uma relação abusiva. Psicológico. Sim, é uma relação abusiva. Sabe, quando você dizia assim, Raquel precisa ir para o balé, eu tenho um carro em casa, mas eu não dirigia. Então, mas hoje eu não vou levar. Então, tinha momentos, tinha essas coisas de chantagem. Você morava num lugar, era meio isolado, que era praia, tentava pegar um Uber, um táxi, não conseguia. Para você ir de ônibus, o ônibus dava 1 milhão de voltas para chegar no balé dela. Então, ficava me expondo a certas coisas que não tinha necessidade, porque eu tinha o meu carro, eu podia abastecer. Sabe aquela coisa de depois achar que não fez nada contra você? Sim, mas uma relação, quando você se une a uma outra pessoa, né? Pode ser uma relação heterossexual, uma relação homossexual, tanto faz. Mas você está junto com aquela pessoa porque você quer crescer junto, Sim. né? Você quer construir alguma coisa, porque é bom. Quando esse mecanismo não está funcionando, é porque tem alguma coisa errada. É lógico que você vai falar, ninguém vive em Nárnia, né? Achar que, um casal não briga. O casal briga, né? E é natural que brigue, porque às vezes um quer uma coisa, outro quer outra. Mas a construção daquela relação,
ela é muito mais forte. Vamos fazer isso aqui junto. Um, sabe, dá força para o outro. Ah, eu estou vendo, sei lá, meu marido está mais triste, eu vou lá e impulsiono ele. Não, vamos embora, vamos para cima. Aí ele me vê chateada. Sabe, essa é uma relação. Sim. Porque assim, nós todos temos altos e baixos. Não é? O que não dá é para você carregar o outro nas costas o tempo todo. Isso está errado. Principalmente sabe, nos tempos em que vivemos, né? Onde homens e mulheres precisam trabalhar. Inclusive, se você decidir ter filhos. Porque aí você, de fato, tem pessoas que dependem de você, Sim, né? Essa era uma questão que eu falava com ele. Eu falava, ó, se você quer ter filhos, então não vai ser músico, ou um ou outro, porque eu vivi no meio musical e eu sei que tem pessoas muito boas que nunca foram vistas. Tem pessoas muito ruins que fazem muito sucesso. Então você não sabe se vai dar. Se você quer tentar isso, não tem filho. Se você tem filho, você vai ter que dar conta. Sim, mas isso é independente da profissão que você Sim. escolha, filho é uma responsabilidade muito grande. Se você já sabe decidir ter um bichinho, já é uma responsabilidade enorme. Imagina um filho, né, que você tem que educar, dar carinho, enfim, seu filho fica doente, filho precisa de você. Assim, a sua vida vai mudar da água para o vinho. Tem um lado bom, lógico, também tem um lado ruim. Tudo na vida tem o prós e o contra aqui, né? Então, a gente precisa balancear tudo isso. Não dá para você, não, eu quero montar uma família, mas quero ter minha vida que eu tinha quando eu era solteiro ou solteira, né? Minha vida de Não dá, agora é uma outra história, né? Mas é para tudo. E o que as pessoas precisam, quando a gente principalmente faz esses programas, é para elas se atentarem nessa questão dos relacionamentos. É muito bom você dividir a vida com alguém, desde que essa pessoa que está junto com você esteja te fazendo crescer, esteja, sabe, plantando ali junto com você, para que exatamente lá na frente vocês possam colher juntos. Agora não dá para tudo estar nas costas de uma pessoa só, porque aí é um sofrimento. A história que você contou da sua vida é uma história de sofrimento. Sim. Mesmo as suas conquistas foram extremamente sofridas. Precisavam ser dessa forma? É aquela tal história, o se não existe. A gente sempre fica conjecturando, né? E se ele não existisse, se não tivesse isso? E a gente vive, né? E isso causa muita tristeza. A gente precisa se libertar disso também, Isabela. Sim. Porque esse foi um caminho que você escolheu, né? E a gente não volta atrás no tempo. A gente precisa ficar atento para o que está no presente e o que vem para frente. Sim. Inclusive para não repetir essas relações que são abusivas. E o abuso não é, de novo, bater somente, não é xingar ou falar. Abuso é isso. Quando uma pessoa vira um peso morto dentro de casa, isso é um abuso. É um abuso. É um abuso. Quando uma pessoa está em parceria com você, sabe que o outro está indo lá e que o outro conquistar, todo mundo vai desfrutar. Então, eu estou aqui, eu vou dar conta aqui, porque quando ela chegar, ela pode se concentrar, ela pode estudar um pouco, ela pode descansar. E você chega e vê os seus filhos no mais completo pandemônio e aí é outro abuso. Né? Com o filho é pior ainda, é o pior abuso que tem. Aí já virou uma questão que aí vira crime, né? Aí a gente está entrando numa outra seara. O que esse homem fez é criminoso com a sua filha. É muito criminoso. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time.
Mas aí, quando você falou, agora basta, chega, lá sua filha já tinha te contado, você colocou ele para fora da sua vida e ele aceitou isso? Não, ele passou esses 2 anos lutando, não queria dar o divórcio, tentando nos convencer de que aquilo foi um erro, que tinha... Sim, a outra coisa que ele usou, ou a outra justificativa, foi de que ele tinha sido abusado no passado. Ah. Ainda assim, que eu conversei com ele, você vai numa favela, as pessoas que moram numa favela estão expostas à miséria, a crime, a tráfico, e todo mundo lá é traficante? Todo mundo usa droga? Não. A grande maioria maioria são pessoas não. de bem, trabalhadoras, Então, esforçadas, é escolha. resilientes. E se você quer se vingar de alguém, você escolhe, sei lá, quando você me pedir alguma coisa, eu também não faço. Mas você escolhe pedofilia para se vingar de alguém? Não, você é pedófilo. Você é e pronto. Você é um pedófilo. Quando ela me contou a história toda e que isso acontecia desde os 7 anos, aí eu entrei em contato e falei, o advogado está indo com o divórcio, assina o divórcio, não tem mais brincadeira, assina o divórcio. E aí ele assinou. E aí sim, se seguiram 40 dias de puro caos. Porque, assim, quando foi para ele assinar o divórcio, primeiro a gente foi lá, ele tomou veneno. Ele tomou veneno? Eu estava falando do divórcio com ele no quarto, ele entrou no banheiro e voltou chorando. Eu falei, o que foi? Ele não falava nada. Eu falei, você tomou veneno? Aí ele, tomei. Aí, só que eu não sabia que veneno era. Eu já fui descendo, chamando ele, chamando Raquel. Eu não dirijo. E Raquel dirige. E ele tinha tido uma conversa antes com Raquel, pela 1000ª vez, pedindo perdão. E ela falando, eu te perdoo, mas eu não vou morar com você. Não tem como. E aí, na hora, eu não sabia da conversa, né? Na hora que ele tomou veneno, eu falei, vem aqui, Raquel, dirigi. Aí ela desceu e falou, tudo que você me falou era mentira, então. Você não se arrependeu coisa nenhuma, você está fazendo chantagem, né? Aí ele tirou outro pacote de veneno do bolso na frente de todo mundo e enfiou aquilo na boca. Eu vi que era veneno de rato, mas não era aquele chumbinho. É o outro que vem com as sementes de girassol, que ele é bem fraquinho. Para os ratos, não. Mas para um animal maior, para um ser humano, ele ia ter que comer uns 10 quilos daquilo. Aí eu fiquei pensando, ó, ele leu em algum lugar sobre isso. E ele já sabe que não vai morrer. Ele estava fazendo drama, né? Cada vez mais, se ele queria ter alguma chance, ele cada vez perdia a chance, que ele nem tinha mais chance nenhuma. Mas a gente levou para o hospital, estava tendo Covid, não tinha ninguém para atender, o que atendi, que fiz lavagem, que fiz carvão ativado nele. Voltamos para casa. E aí, quando se voltou a falar no divórcio, ele aí já tinha uma segunda história, que era do meu companheiro atual, que é um amigo que eu tenho há 20 e tantos anos, que estava mais ou menos na minha vida, lá em Recife. Eu não pensava em ter alguém mais, porque eu estou desconfiada com as pessoas. Então, eu confio, mas espero qualquer coisa de qualquer um. Então, eu falava, não tem como eu me envolver com você. Só que ele achava que eu estava com esse cara. E ele pegou o Instagram e descobriu o contato, e ligava, e já estava perturbando. Ele começou a sair do prumo, completamente. Completamente. E aí, quando eu estava lá falando a questão do divórcio, ele disse, você quer o divórcio porque você quer casar com esse cara. Falei, ah, tá. Então, você esqueceu tudo que aconteceu até agora, tudo que você fez. A culpa nunca é dele, né? É o que eu disse. Percebe eu isso percebo. também? Todo mundo é culpado, menos ele. Eu falei isso para ele. Todo mundo é culpado, menos você. E aí, foi a primeira vez, então, que ele demonstrou violência contra mim. Ele levantou e veio como se fosse pegar meu pescoço e falou assim, eu vou te matar. Opa! Aí eu gritei, os filhos correram, já são homens, né, adolescentes, e um segurou ele, o outro já ligou para a polícia. E a polícia veio e levou ele e foi feito um boletim de ocorrência. Falou que
ele não podia não podia me ligar e nem chegar a 200 metros de mim. Fizeram uma medida restritiva. Uma medida restritiva que eu falei, nossa, 200 metros uma bala alcança. Mas ele não era um cara violento. Estava naquele momento em que ele estava dizendo que podia ser que eu fosse ficar com alguém. E também é aquela coisa, né? Não vai ficar comigo, não fica com ninguém. Se fosse um divórcio, nós estivéssemos nos divorciando e ele estivesse com alguém, ou 2 anos divorciados, como nós estávamos. De repente surgiu alguém na vida dele, eu ia torcer por ele, mas não tenho dúvida disso. Por ele, por qualquer pessoa. Mas só que não estava surgindo alguém na minha vida, não era uma coisa que eu planejava realmente. Se tornou isso, mas não planejava. E aí teve essa medida restritiva, nós fomos embora, vamos para o Recife. A gente já morava no Recife, foi lá resolver essa questão do divórcio. Ele assinou o divórcio com um advogado lá, eu já sabia a história toda, ele não tinha escapatória. Mas ele ainda não tinha sido denunciado. E aí eu conversei com ele, eu falei, cara, você é jovem, vai reconstruir tua vida. Eu paguei tua faculdade inteira, você está terminando. Eu montei um negócio que ele queria, um negócio de criatório de peixe, sem poder, porque eu estava sustentando 4 pessoas na escola. É caro demais. E sustentando 2 casas. E pagando contas, e era só para isso que se vivia. E aí, aproveita que você não foi denunciado, porque você sabe que se você for denunciado não vai ser legal para você. Você quer o que mais que você quer? Você não tem direito a nada. Mas eu não estava nem falando financeiramente, porque eu cuidava dos meninos, eu cuido até hoje. Mas ele tinha que ficar conosco de todo jeito. E aí no dia 11 de agosto, já se passou 40 dias, nesses 40 dias ele tornou a vida dos filhos e da mãe que estavam com ele na minha casa na Paraíba, um inferno total. Era ameaça de suicídio, tomava remédio, aí tinha que ficar, um dos filhos tinha que ficar lá no quarto, era 24 horas, era um revezamento. Aí ligava para mim e dizia que ia se matar. E eu falei, eu não posso fazer nada, entendeu? Se você quiser se matar, você vai se matar, porque eu não vou voltar para você debaixo de chantagem, e nem por motivo algum. O que você fez não tem retorno. Se você tivesse me traído, se você tivesse cometido algum erro, a gente ia conversar. Imagina o tanto que eu aguentei de você até agora. Eu não ia aguentar mais? Eu não ia acabar o meu casamento. Para mim, você era uma pessoa boa de se conviver, um cara simples, um cara bom mesmo de estar junto. Então, isso que você fez não tem volta. E o fato de você estar livre, você tem um amigo meu que fala, desde o início, ele nunca se arrependeu, porque no início ele dizia que tinha se arrependido. Ele falou, se fosse eu que tivesse feito isso e eu estivesse arrependido, você não ia sair de casa. Eu ia pegar minhas coisas e ia dizer, não, fica aí em paz, você já não me denunciou, sumia no mundo. Entendi. Esse meu amigo fala, né? E ele ficou lá porque ele queria a mesma vida que ele tinha. E aí, no fim, já meu filho entrou de férias, esse filho dele, e falou para mim, mãe, ele já me ligava, ele era o dedo duro, sabe? Todo mundo encobria o que ele estava fazendo lá e ele falava para mim, mãe, ele vai matar todo mundo aqui. Ele disse que vai se matar, mas não é, ele vai matar todo mundo, ele falava. Eu não acreditava que seria isso. Eu pensava que ele estava assustado, eu falei, você está de férias? Vem para cá. Aí ele veio, ele foi para o Recife, de ônibus, o Cauã, e o pai dele foi no meu carro, escondido, no mesmo dia. E ele falava assim, ligava para o filho e dizia, manda a tua localização. Eu acredito que ele achou que não ia conseguir entrar no prédio por conta das medidas restritivas. Então ele ia me matar em algum lugar. E caiu uma chuva absurda no Recife nesse dia. Então eu ia pegar Cauã em um determinado ponto, que o ônibus para, só que estava chovendo muito, e eu falei, não, vai até a rodoviária, que eu te pego lá. E aí na rodoviária não dava para ele fazer nada. Chegamos na rodoviária, fomos pegar um Uber, não tinha nem um Uber, a cidade toda alagada. Vamos de metrô. No metrô ele não ia poder fazer nada. E aí fomos de metrô até um determinado ponto,
pegamos um táxi. E nessa história do táxi, Cauã esqueceu de mandar a localização para o pai, que o pai queria só, não, mande a localização para saber onde você está. Mas ele estava lá, nos seguindo. Quando chegamos no prédio, estava chovendo muito, e eu falei, passa correndo, Cauã. Eu passei correndo também, tinha só uma coisinha que a gente passava assim na frente do portão, ele abria, não deu tempo ele fazer nada. E aí nós entramos, eu fui fazer um café, os meninos na mesa, o porteiro me liga, fala, aquele rapaz de cabelo grande, que ele tinha o cabelo comprido, está aqui no portão. Aí eu liguei para ele, ele não atendeu. Ele falou, ele veio no seu carro. Eu pensei, é uma boa oportunidade para esse carro ficar aqui. Ele vai voltar de ônibus. Eu falei, deixa ele entrar até a garagem. Só que ele não entrou até a garagem. Ele chegou lá e falou, estou na garagem e eu queria ver Nicolas. Desde o dia que ele tomou o veneno, Nicolas, que é o meu filho mais novo e filho dele, não quis mais falar com ele. Não aceitou. Até hoje eu estou tentando descobrir o motivo. Ele diz, mãe, eu não quero nem lembrar que esse homem existiu. Ele diz que é porque ele viu ele dizendo que ia me matar, mas eu não acho que é só isso. Eu acho que tem mais coisas que Nicolas não conta. Ele nunca mais falou com o pai. Não falou por telefone, não atendia ligação, não respondia o WhatsApp, não falava de maneira nenhuma com o pai. E aí ele disse, eu só quero ver Nicolas, e aí eu vou embora. E nessa insistência, aí Nicolas, porque eu, Raquel e Cauã, a gente pensou assim, não, se ele chegar aqui, ele vai fazer aquele drama, vai dar um murro na parede. Era o que a gente pensava. E Nicolas, que é o mais novo, falava, mãe, ele vai matar todo mundo. Chama a polícia, esse cara vai matar todo mundo. E eu falei, não vai, filho, calma. Raquel ainda pegou o telefone, ainda ligou para a polícia. Eu falei, não, peraí, vamos resolver, porque a gente não esperava isso dele. Ou eu, né? E enquanto ele estava falando no telefone, a gente começou a ouvir um eco. Aí o apartamento tinha aquelas portas, que é uma na sala, outra na cozinha. Raquel foi pela da cozinha, no olho mágico, ele estava lá. Ela tirou até fotos. E é uma foto dele bem transtornado. Quando eu olho a foto, eu vejo que ele está transtornado. E aí ele ficou insistindo para Nicolas ir lá fora. E Nicolas não quis sair de jeito nenhum. Eu acho que se Nicolas saísse, ele ia me chantagear para eu sair e eu iria. Lógico. E aí, como ninguém saiu, ele arrombou a porta do apartamento. A porta da cozinha. Foi aquele estrondo. O que eu vi no momento, que pelo que me narraram depois, não tem nada a ver com o que eu vi. Eu vi Raquel indo para a porta da sala e pensei, ela vai sair pela sala. Daria para ela sair mesmo. Só que ela resolveu me defender. Nicolas entrou num quarto, eu entrei no outro. E Cauã, filho biológico dele, eu falei, bem, vamos ver como Cauã vai se resolver com Carlos, porque ele não correu. Ele segurou o pai. Aí ele entrou e falou assim, eu só quero conversar. E deu um tiro no teto. Armado já. Armado. Lá em casa nunca, que eu saiba, teve arma. Um detalhe, que eu esqueci completamente, lembrei agora. No dia da minha formatura, que ele estava lá como o primeiro damo, o primeiro cavalheiro. Parecia muito orgulhoso daquilo ali, daquela conquista. Nessa época ele revelou, no tempo dessa confusão toda, que no dia da minha formatura ele estava armado e que se o meu professor estivesse lá, esse tal professor, ele ia matar o professor e me matar. Ou seja, ele já vinha com ideias, né? E nessa época ele já estava assediando Raquel. E no dia da formatura, Raquel disse que nas fotos, ela em um momento colocou a mão por trás dele e falou assim, nossa, que cinto estranho. Ela sentiu aqui atrás a arma. Mas nunca vi arma lá em casa. E ele chega lá com essa arma já atirando. Eu estava tentando fazer a função assim milagrosa de discar o número 190, porque eu não conseguia discar.
Não tinha jeito, não consegui ligar. Só que eu mexi no celular e vi que a última ligação que eu tinha feito era para o André. Aí eu liguei para ele e falei, não estou chamando para vir para cá, não vem para cá. Carlos está aqui, ele vai matar todo mundo, porque ali eu tinha certeza, ele ia matar todo mundo. E você só chama a polícia e o SAMU, por favor. Recife, quando chove, é um caos. A rua que eu morava tinha 3 colégios enormes, é uma rua estreita, então todo dia ficava engarrafado. Nesse dia estava mais, porque estava chovendo. Então nem polícia, nem SAMU, nem André, nem ninguém ia chegar lá. E foram alguns segundos isso. O meu filho lutando com ele, quebraram coisas dentro de casa, ele usava aparelho, cortou a boca dele, assim. E aí ele, com um chute, ele arrombou a porta da cozinha, mas a do meu quarto ele não conseguiu. Ele deu mais de um chute, depois ele começou atirando na dobradiça, para ver se quebrava. Então, não quebrava, ele colocou, eu estou contando na sequência que eu sei, e às vezes eu vejo Raquel contando em outra sequência, ela estava vendo, eu só estava ouvindo. Ele colocou a arma na cabeça do filho e falou, me solta, senão eu te mato. E ele não soltou, então ele virou e atirou em Raquel. E pegou o tiro na Raquel? Ele atirou na direção da cabeça dela, porque a princípio eu pensei, ele pode ter atirado só para que Cauã soltasse ele e fosse socorrer Raquel. Ele atirou na direção da cabeça dela e errou. E depois ele atirou de novo na direção do tórax e acertou. Acertou um tiro na Raquel? Acertou um tiro na Raquel. E aí, nesse tiro que ele acertou, eu soube. Porque eu vi o grito dela e ela disse assim, você é louco. E ele dizendo assim, vá ajudar sua irmã, Cauã, vá ajudar sua irmã. Depois Cauã falou para mim que na hora ele pensou, bem, eu só sei que quando alguém está machucado não é para mexer. Eu não sou médico. Eu não tenho nenhum objeto para ajudar, nem nada, instrumento aqui. Eu vou fazer o quê com Raquel? Eu vou segurá-lo para não morrer mais ninguém. E aí ele ficou lutando com o pai. Em frente ao edifício tinha uma empresa de transporte de pacientes. Aquela que é umas ambulâncias que só transportam de um lado para o outro. E tocou essa sirene lá. Eu deduzo, que eu não tenho como saber, que ele achou que era a polícia. Porque na hora ele atirou na própria cabeça. Aí ele se mata. Ele se mata na frente dos de filhos. todo mundo. Quando eu ouvi o último tiro, eu ouvi um barulho, que agora eu sei que foi o corpo dele caindo. E aí Cauã fala, pode sair, mãe, ele se matou. Eu fico imaginando para o Cauã, porque era o pai dele. Ele viu tudo. Era o pai dele, era a única mãe que ele tem como mãe. E ficar do lado de quem? Ele nem sabia da história de Raquel. Ele só sabia porque eu falei, olha, aconteceu uma coisa muito grave, não tenho mais como ficar com o pai de vocês, mas eu não vou desamparar vocês. E ele não sabia o que era. Então, nem foi por isso que ele se posicionou. Ele, entre a vida dele e a do pai, ele escolheu a minha vida. E o pai se matou ali na frente dele. Quando eu fui saindo, ele ainda ficou na frente do corpo, assim, porque eu passei por cima do corpo. Ele falou, nem olha. Que era para não ter aquela lembrança. E aí, quando eu cheguei, que eu vi Raquel, eu ainda tentei ligar para a polícia de novo. Foi uma confusão. Ela disse que já tinha tentado várias vezes e ninguém atendia. E o tiro pegou aonde, Isabela? Na Nela? Raquel? É. Pegou no pulmão. Só que na hora da briga, Cauã bateu na mão dele, então pegou mais para cima. Se você vê a cicatriz, você acha que foi ombro. Ela mesma disse que foi ombro. Não foi bem o ombro. E, na verdade, foi num local muito bom. Porque foi num lugar que, embora tenha sido pulmão, e ela teve um hemopneumotórax importante, teve que drenar o tórax 2 vezes, mas não pegou um vaso mais calibroso, não pegou uma aorta, não pegou o ombro, que ela poderia ter perdido o movimento do braço inteiro. Né? E saiu assim, no meio das costas. Saiu. Foi transfixante. É. Quando eu chego, que eu vejo Raquel ali, eu brinco que os vizinhos foram parar em Nárnia, porque todo mundo sumiu e eu comecei a gritar, ele já morreu, não tem mais tiro, me ajuda, eu só quero socorrer minha filha. Ninguém
aparecia. Ninguém te ajudou. Ninguém aparecia. E aí eu fui para a varanda e acho que dei uns gritos meio loucos, que ela falou, mãe, para, eu estou bem, mas ela não estava bem. Como médica, quando eu cheguei, que eu vi o tórax dela, um lado já não estava funcionando, falei, não dá para demorar com isso aqui, está tendo uma hemorragia gigante aí dentro. E aí a polícia chegou. Chegou uns 10 homens da polícia, passou por Raquel, vai ficar tudo bem. E foram cuidar do morto. E aí eu falava, gente, ele já morreu, não dá para dividir a equipe. Não, espera o SAMU. Eu falei, não vai chegar SAMU, não vai chegar nada. E eu estava aflita, eu já tinha tentado levantá-la para ver se ela ia para o elevador, que ela achou que estava bem, mas quando ela levantou, ela caiu de novo, ficou no corredor. Aí chegou uma delegada, era uma delegada do caso, e aí com ela não teve conversa, com a galerinha lá que estava com o morto, né? Ela falou, socorre agora a menina, e aí nós fomos no carro da polícia para o hospital. Essa história ainda ficou longe de terminar, né? Porque, primeiro, lá em casa, o pessoal dizia que a nossa família era como um comercial de margarina, que era grande, todo mundo junto e parecia feliz, né? A margarina para a Raquel estava mofada. E aí, de repente, eu saio de casa. Minha sogra não entendeu nada. Então, um pouco antes, meses, eu tinha resolvido contar para ela, porque eu não tinha contado para ninguém. Contei para ela, contei para o meu cunhado, e foi muito bom eu ter feito isso, porque quando aconteceu, ninguém acreditou em nós. Não, vocês não contaram a ninguém, vocês não denunciaram, isso é mentira. O cara, para eles, disseram que ele estava com medo de ficar na miséria, ele ficou na minha casa, com o meu carro, com as contas pagas, eu trabalhando feito uma maluca para segurar as duas casas. Ele estava com um negócio que eu montei para ele estava terminando uma faculdade que eu pagava, e a família dele disse que eu deixei ele na miséria, e por isso ele foi lá louco. Ele foi lá para se matar. Foi o que eles disseram, que ele foi lá para se matar. Aí, para concluir... Um momento de transtorno criou um transtorno maior ainda, né? Imagine que ele levou corrente, corda, um cortador daquele... grama e árvore, com uma lâmina nova, para cortar todos os meus ossos, pelo que eu entendo, para que ele queria aquilo. Até uma Crocs, sabe aquele sapato de médico? Sei. Que ficava lá no interior, ele levou. Ele ia me sequestrar para dentro do mato. Tenho certeza disso. Ele estava com uma caixa cheia de coisa rica em açúcar, sabe? De gente que vai ficar na mata. Um monte de jujuba, biscoito recheado, bastante água. Sacos de lixo desse bem resistente de 200 litros. Arma branca, muita munição, revólver. Tinha vendido tudo o negócio lá. Eu não sei. Seja, ele já tinha premeditado alguma coisa pior ainda. Como ele perdeu o controle, e vamos colocar aí que a tempestade foi uma ajuda divina, sim, ele não conseguiu colocar esse plano dele na ativa. Isso. Então, ele improvisou uma coisa horrível também, né? Atirou na sua filha. Enfim. E não atirou para brincar. Um ataque violento na frente dos outros filhos, tentando, né, chegar até você. Ele estava ali preparado para te matar, sim, Isabela. Ele estava com dinheiro na carteira. O cara que vai se matar, ele se mata lá onde ele estiver. Ele veio se matar na minha casa, ele veio se matar com um bom dinheiro na carteira para fugir, pronto com tudo para fugir, com instrumento musical no carro que ele tinha negociado com uma pessoa de Paulo Afonso, então de lá ele ia para Paulo Afonso entregar esse instrumento e pegar mais dinheiro. Mas você se livrou disso. Eu sei que agora... Essa foi o melhor final, porque... Dentro do horror, né? Se ele tivesse vivo, nós não estaríamos em paz. Já dizia... Tem um outro ditado que é muito bom também, que é o seguinte, é melhor um fim horrível do que um horror sem fim. O fim foi horrível, mas ele deixou vocês em paz, porque ele não ia deixar. Não ia, ele não ia deixar. Ele ia fazer coisa pior.
É por isso que a gente precisa ficar muito atento a essas relações que são abusivas, de novo. Nós precisamos ficar muito atento no comportamento dos nossos filhos, quando fica alguma coisa estranha. Eu vou continuar aqui advogando a questão da importância da educação sexual nas escolas. De novo, vamos explicar que não estamos querendo ensinar as crianças a fazer sexo, mas ensinar o que é permitido e o que não é permitido. Sim. Um adulto, novamente, querer tocar numa criança, isso não é permitido. Um adulto se masturbar na frente de uma criança, isso não é permitido. E a criança precisa entender isso. A criança precisa entender quais são os limites, né? O que é amor, o que não é. Porque, infelizmente, muitos adultos, inclusive, usam a inocência, né, da criança que tem um desconhecimento enorme em relação a esse assunto e acha que, não, isso é uma forma de carinho. Né? Uma carícia é uma forma de carinho. Não, isso é errado, isso é criminoso, isso é um abuso. E a gente precisa mudar essa estatística, porque tem um instituto aqui, Isabela, muito bom, que é o Instituto Libertas, que fica na PUC, e os dados são muito tristes. A gente, né, acha que quando a gente pensa em estupro, né, a gente sempre, né, liga mulheres estupradas, mas o maior índice é de crianças, de 4 a 12 anos. E essa é uma métrica que ela precisa ser mudada. A gente precisa parar com essa violência em cima das nossas crianças. E quando a gente fala em estupro hoje, não é só a conjunção carnal. Um toque já é um estupro, né? Um beijo, né? Uma carícia, isso é estupro. E criança não consente sexo. É muito violento. É muito contra violento. Uma criança. Olha, eu sinto enormemente por tudo isso que você passou. Assim, é muito triste a sua história, mas você é uma mulher muito resiliente. A gente, às vezes, não sabe por que a gente tem que passar por certas coisas na vida, né? Mas tem um caminho importante para você ajudar outras mulheres, outras vítimas, porque temos, né, as vítimas não são só mulheres, né? Temos crianças, temos homens também que são vítimas de violência. A violência não é só quando tem alguém te batendo, quando tem alguém te ameaçando. Exatamente. Né? Então, às vezes ela é muito discreta, às vezes leva muitos anos para perceber. Muito. Quando isso passou... Isso é muito importante o que você está falando, porque as pessoas acham, ele é tudo rápido. Não, porque imagina, se você conhece uma pessoa violenta, você está no início de uma relação, você vai embora, né? Fala que louco, né? Ou louca, né? Vou-me embora. É que nem cozinhar sapo, né? Você vai indo devagarzinho, até uma hora quando você vai ver, quando o sapo percebe, ele já está cozido. Se você jogar o sapo numa água fervendo, ele pula. É a mesma coisa. Então, assim, não existe, a pessoa está um mês, ela não vai se mostrar violenta em um mês. Olha o que você está contando, foram anos. E você achava todo o tempo que você tinha o controle de tudo. E aí você descobre que a história não é bem essa, né? Você não tinha o controle de absolutamente tudo, E descubro, ligando os pontos, que existiram inúmeras situações muito absurdas e discretas, mas absurdas. Uma palavra, um posicionamento, sei lá, e não querer te ajudar no supermercado a pegar tal coisa, uma bobagem que mostra que aquela pessoa, ela não se importa com você. É isso que as pessoas ela se importa com ela mesma. É isso que as pessoas precisam se atentar, e elas precisam procurar ajuda, né? Elas precisam procurar ajuda. Quando você entende que aquela relação não está boa, ela não é igual, né, no sentido, né, que é lógico que a gente tem que lutar, né, pelos mesmos direitos, mas às vezes, assim, ainda a gente vive numa sociedade que talvez o homem ainda vai ganhar um pouco mais que a mulher, enfim. Não é não digo nessa questão, mas igual é no sentido que está todo mundo construindo, sabe, para a gente chegar num caminho juntos, né, para a gente poder construir um futuro bom para aquele relacionamento, se tem uma família para aquela família. Quando existe um desequilíbrio, tem que parar e falar, tem alguma coisa errada, tem que assim,
sabe, algum alerta na cabeça, ele precisa ser aceso e procurar ajuda, e ajuda profissional. Quando eu digo ajuda, é ajuda profissional mesmo, precisa procurar terapia, né? Porque a terapia te faz enxergar coisas que são difíceis de serem aceitas e de serem enxergadas, né? A gente não quer enxergar, porque tem até uma questão da nossa falência, né? O que foi que eu não vi? Que deve ser isso um pouco que fica na sua cabeça. Sim. Porque eu não vi isso, aonde que eu deixei escapar? Será que valeu a pena tanto Mas esforço, eu acho né? que agora, Raquel, você precisa procurar paz. Não adianta você procurar o que você não fez. Você precisa encerrar. Procurar Eu paz. não estou mais me procurando o que eu não fiz. Inclusive, eu falei para a Raquel, eu vou, porque eu vou me despedir disso tudo. E, assim, uma coisa nele que eu acho que é muito importante ressaltar, ele era um cara muito preocupado com a família o tempo todo. Vinha conversar comigo, olha, minha irmã está doente, o que é que a gente pode fazer? Você pode dar uma examinada nela? Olha, fulano está assim, minha avó está não sei como. E você olhava e dizia, ele se preocupa com todo mundo. Aí depois eu fui ligando os pontos de uma palavra que ele disse num momento, do jeito que ele falou em outro momento, que eu falei, não, ele não estava se importando com ninguém. Ele tinha uma falta de empatia enorme. Hoje eu posso dizer isso. O que ele queria era mostrar para a família, olha, eu tenho condição de ajudar. Olha o que eu fiz. Fulano morreu, mas fui eu que paguei o velório. Entendi. Fulano. Então, estou citando um exemplo, mas isso foi a vida toda. Eu reconheço isso hoje. Porque quando ele morreu, eu implodi. E ali, dentro dos meus cacos, eu achei um monte de coisa que eu não tinha reparado. Mas agora está na hora de consertar a Isabela. Sim, a Isabela está em conserto. Para a Isabela. Não, e a gente tem que ter paciência, Isabela, Demora. sabe? Faz um ano, né? Faz um ano eu sei. E 3 talvez meses. não seja um processo rápido, talvez seja um processo lento. E você tem que se permitir a entender esse processo, porque faz parte, inclusive, da sua cura. É um processo, você é médica, você sabe disso. A gente não consegue acelerar a cura. Sim. A cura tem um processo. E a cura espiritual, essa cura emocional, esse remédio não é você vai tomar um remédio, olha, estou ótima, né? Eu tomo 6 dias, 7 dias, de 12 em 12 horas, ó, passei. Não, ele demanda tempo, demanda cuidados, demanda você parar para se olhar, sabe? Para agradecer a sua vida, a vida dos seus filhos, passar tempo com eles, com a sua família, sabe? Fazer coisas que você gosta. Você passou tempo demais, Isabela, fazendo tudo que os outros gostavam, fazendo tudo para agradar os outros. É lógico que isso também lhe trouxe alegria, mas está na hora de você agora parar para pensar na Isabela. O que a Isabela gosta? De verdade. Sim. E às vezes, não é que você vai abrir mão de tudo, jogar tudo para o alto, mas é ter um tempo da Isabela, sabe? Porque isso é cura, é fazer coisas que lhe deem prazer. Sabe, o que você falou, quando você está cuidando de uma criancinha, de um bebezinho, aquilo tem um propósito. Qual é o propósito da vida da Isabela? Não é só sacrifício. Isso você já mostrou que você tem resiliência, que você é uma mulher determinada, que você é forte, que você é incrível. Agora, você precisa olhar para a Isabela e cuidar dessa Isabela. É isso. E você vai me prometer que você vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Vai fazer sim, Eu tô você fazendo merece. isso. Você merece. É que eu dependo, eu não devia depender, mas eu dependo de ver Raquel bem. Mas eu posso lhe falar uma coisa? A Raquel, a cura de Raquel é lhe ver bem como também. Não chorar, eu se sei, falar meu nela. amor, vem aqui. Mas olha só, a cura da sua filha tá com você também. Quanto mais você se curar, você vai estar curando a sua filha. Eu sou mãe também.
é muito importante. Eu sei o quão importante nós somos para os nossos filhos. E a Raquel... Vários dias eu digo, como eu vou dizer para a Raquel ficar bem se eu estou assim? Não, mas vocês vão se curar juntas. E ó, eu quero ver vocês fortes. E eu tenho certeza, você, Isabela, é uma grande inspiração. O que você passou e a mulher forte que você é, por si só já é maravilhoso. Você já inspira outras pessoas, outras mulheres, outros homens. Mas o que eu digo é, está na hora de você olhar para a Isabela. Olhar um pouquinho para você. Você vai fazer isso. Você vai estar ajudando sua filha. Acredite. Eu estou fazendo isso. Devagarzinho, mas eu estou. Eu sei, não tenha pressa. Você, já lhe falei, você é médica. Você entende o processo da cura. E não adianta a gente querer atropelar, não é? Sim. Porque você vai falar, vou encher de remédio, mata o paciente, não é? Tem um processo. Tem dias que você vai estar triste, tem outros dias que você vai estar alegre. E o tempo acaba curando essas feridas mais intensas e doloridas. E você vai sair do outro lado, eu tenho certeza. Eu adorei te conhecer, adorei conversar com você. Obrigada por você dividir a sua história com todos nós, com todas essas pessoas que nos assistem, por mostrar coisas que são muito importantes, que às vezes uma pessoa que está vivendo aqui um relacionamento que tem tudo para virar um problema lá na frente, ela vai e fala, olha o que a Isabela passou. Não vou fingir que não é nada. Exatamente. Vamos nos olhar. Gente, hoje nós conversamos aqui com a Isabela Nobre, essa mulher incrível, uma mãe maravilhosa, um ser humano especial. E, de novo, vamos agradecer muito a ela. Obrigada, Isabela. E, olha, volte quantas vezes você quiser. Estamos aqui de portas abertas. Eu que agradeço muito. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande conhecer vocês. Gente, eu agradeço aqui a todos e vamos encerrando por hoje e a gente volta na próxima semana.